E agora temos Fórum do Mar. Os desafios que se avizinham para a economia azul, a investigação universitária e a transferência de tecnologia para as empresas do setor do mar. São estes alguns dos temas centrais para mais um Business to Sea, Fórum do Mar, que está a decorrer no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. É a partir de lá que o jornalista Rui Tocaiana conduz um debate com vários protagonistas do setor dos mares. Os cuidados técnicos são de Joaquim Pedro. Boa tarde, estamos no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. É aqui que decorre a 7ª edição do Fórum do Mar, que herda já do ano passado outra designação, o Business to Sea. O encontro começou esta manhã, estende-se até ao final da tarde de terça-feira. Mudou o nome, mas não mudou a entidade organizadora. É o Fórum Oceano que continua a promover este encontro de vários protagonistas à volta do mar, com especial enfoque na indústria, nos negócios e na investigação científica. Aliás, isso que tem estado a acontecer durante a manhã, há palestras, seminários, workshops à volta do mar. Em paralelo decorrem também encontros entre profissionais do setor, negócios, uma exposição de produtos e tecnologias marítimas. E é este o grande tema para o Business to Sea Fórum do Mar deste ano. Tecnologias e indústrias oceânicas. Depois, sob este chapéu, nestes 2 dias haverá tempo também para se falar dos desafios para os portos, também de oportunidades de desenvolvimento da indústria naval, o modelo dos Port Tech Clusters, desenvolvimento tecnológico e novas atividades na economia do mar e por aí fora. Bem, são vários os temas que vão ser explorados neste Business to Sea e é sobre alguns deles que nos iremos centrar durante a próxima hora, até ao noticiário das 4. Comigo tenho o anfitrião, António Nogueira Leite, presidente do Fórum Oceano, Rubén Eiras, assessor da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, para assuntos da indústria e energia, também Vladimiro Miranda, administrador do Inesctec, e ainda a Cláudia Matos Pinheiro, ela é presidente do Conselho de Administração da A. Silva Matos Metalomecânica, que consegue ter sucesso, uma empresa do Distrito de Aveiro que consegue ter sucesso nesta complicada arte que é pôr o metal e as turbinas eólicas a flutuar sobre as águas do mar. Começo por quem organiza este encontro, o António Nogueira Leite, da Fórum Oceano. Boa tarde. Boa tarde. É o 7º Fórum do Mar que se organiza. Assumo que é sinal que a iniciativa tenha dado bons frutos e é importante para o setor, mas pergunto-lhe isso mesmo. Que balanço faz destes 7 anos do Fórum do Mar? Boa tarde. Foram 7 anos de progresso continuado, em que a fórmula inicial correu bem e, portanto, o que temos vindo a fazer é aprimorar a fórmula inicial. A nossa ideia, na altura, era juntar a indústria com as universidades, com os centros de investigação e com a administração e tentar, por essa forma, fazer aquilo que muitas vezes é mais difícil, mas que é fundamental para todos, que é pôr a indústria a mostrar quais é que são as suas necessidades, à procura de soluções e os outros parceiros a responder positivamente a essas solicitações. O modelo foi-se aprimorando porque, basicamente, houve uma vertente que nós percebemos que era muito importante para as pessoas e que fazia com que as inscrições aumentassem significativamente, que é aquilo que nós chamamos o B2B, ou seja, os encontros de negócios que as pessoas marcam entre os intervenientes sem qualquer intervenção, a não ser termos uma plataforma que as pessoas podem utilizar para o fazer por parte da Fórum Oceano. Portanto, as pessoas passaram a encontrar aqui uma forma, não tanto de apenas mostrarem o que fazem na nossa mostra, na exposição que existe desde o início, mas também de empreendedores falarem com cientistas, empreendedores falarem com financiadores, cientistas falarem com órgãos da administração e, portanto, e até entidades portuguesas, muitas vezes privadas, com entidades privadas de outros países que veem, no mar português, algum potencial de criação de valor. E, portanto, é nesse sentido que eu considero que temos tido sucesso, é porque as pessoas vêm, não tanto porque aparecem aqui ou ali, porque aparecem na televisão, mas, sobretudo, porque encontram uma utilidade para as suas funções e para aquilo que é, a sua atividade profissional. Nesse sentido, nós temos tentado também ir mudando os temas para, em função daquilo que é a discussão pública, em função daquilo que é a forma como percebemos que a indústria vai evoluindo, trazer as novidades
para a parte de conferências e para a parte mais expositiva e de discussão da nossa organização. Este ano o tema não será a economia, mas eu pergunto-lhe, face a anos anteriores e a edições anteriores, está melhor a economia do mar? A economia do mar tem um desafio grande que foi lançado pela Ministra, que é passarmos a ter uma representação no produto mais importante do que aquela que temos, sabendo dos constrangimentos de algumas indústrias tradicionais. O Secretário de Estado ainda agora lembrou, peço desculpa por interromper, que é duplicar. Duplicar. É basicamente duplicar, não é quase, mas é basicamente duplicar. O que é realizável, mas muito ambicioso. E é uma coisa que não se decreta, e o Governo sabe isso e não o decretou, lançou o desafio. E, portanto, nesse sentido, nós estamos aqui todos um pouco a perceber que se daqui a 3, 4 anos viermos cá e continuarmos a representar 3, qualquer coisa por cento do PIB, houve um problema que não foi um problema do Governo, foi um problema dos vários players que estavam no terreno. E, portanto, é perante este desafio, perante muitas oportunidades que existem, e a questão tecnológica é aqui fundamental, e a criação de infraestruturas e estruturas soft que permitam potenciar e alavancar o valor que já existe tornando-o maior, e, enfim, o Governo também vem aqui com algumas novidades nessa matéria, enfim, novidades para o público em geral. Nós consideramos que é possível. Agora é um grande desafio, mas é bom, porque eu acho que falar do mar como tema, se calhar os poetas e os músicos fazem isso melhor do que nós. Portanto, nós temos que falar do mar como tema e como realização. E aqui estão, sobretudo, homens da ação. Portanto, estão os empresários, estão os financiadores, estão os cientistas, que são homens da ação à sua maneira. Ouvíamos António Nogueira Leite, presidente da Fórum Oceano, uma organização privada com mais de 100 associados, 130, se não estou em erro. Públicos e privados. Grande parte vindos do setor, que pretende impulsionar a economia do mar. Esta também será uma das motivações do Governo e, por isso, de uma organização privada, vamos passando para a esfera pública. Outro dos convidados da TSF desta tarde é Rubén Eiras, especialista em energia e segurança energética. Atualmente trabalha no Ministério do Mar, onde é conselheiro da ministra Ana Paula Vitorino, justamente para a área da energia, também nas tecnologias offshore e inovação. O Rubén pergunta o que é que tem feito o Governo neste campo. Isto para dar o tal impulso que se pretende à economia do mar. Por onde é que segue a estratégia do Governo? Ora, muito boa tarde. O mar faz parte da nossa identidade, os poetas cantam muito bem, versam muito bem, mas agora o que é que ele nos dá, digamos, de riqueza e como é que nós... É preciso tirar partido. Exato, rentabilizar o ponto de vista económico. Para uns dados de contexto, Portugal, em termos territoriais, é composto por mais de 90% da sua área por área marítima. No entanto, só apenas 3,1% do seu valor acrescentado bruto é que é derivado, temos, do mar. Portanto, é muita pouca economia para tanto mar. E depois, quando nós vamos ver em maior detalhe o que é a economia do mar em Portugal, a conta satélite do mar, um exercício de estatística do INE, dá-nos um retrato no triênio de 2010 a 2013. Primeiro, o perfil de valor acrescentado bruto. A maior fatia vem da atividade do turismo costeiro. A segunda parte, então, é as pescas, a aquacultura e a indústria de transformação do pescado. Quando vamos, ao emprego, as expulsões invertem-se, mas, novamente, portanto, primeiro e segundo lugar. Ora, chega-se à conclusão de que a economia do mar, em Portugal, afinal, é uma atividade de terra, com vista para o mar, ou seja, é o turismo que se faz, portanto, a nível da costa, que é a grande fonte de valor. Ora, isso é, digamos, claramente, um aproveitamento insuficiente do enorme potencial que temos perante nós. Em Portugal, desde 2009 até ao presente ano, o comércio marítimo cresceu mais de 40%, enquanto que o PIB teve, digamos, um comportamento muito menor. O que é que se verifica? É que o comércio marítimo e todas as indústrias que estão integradas nessa economia de circulação, na distribuição da cadeia de valor a nível global, têm uma taxa de crescimento muito maior e que está desligada daquilo que é a economia nacional. O que significa que, se em Portugal
nós conseguirmos ligar, digamos, esta economia de circulação àquilo que é a economia nacional, aí conseguiremos ter a economia do mar a funcionar. E aí é que temos os Sport Tech Clusters. Já iremos falar dos Sport Tech Clusters. Está avaliado o problema? Há solução? Portanto, a solução passa exatamente por conseguirmos integrar e dinamizar a indústria que beneficia desta economia de circulação que é fomentada pelos portos. Quando nós olhamos para aquilo que é a conta satélite do mar e, sobretudo, quem que mais tem investido no mar em Portugal, verificamos que uma é a parte da construção, ou seja, construção portuária, e a outra parte é o investimento na área de ciência e investigação. Ou seja, são as universidades e os laboratórios que mais têm investido naquilo que é o futuro, portanto, do mar. E daí que a senhora Ministra tenha decidido que é a altura, como os portos estão com esta dinâmica, portanto, económica bastante forte, é a altura de juntar os centros de investigação e a indústria no mesmo espaço, que são, portanto, os portos. E daí é a criação dos Sport Tech Clusters. E o que é que são os Sport Tech Clusters? Serão aceleradores de inovação tecnológica instalados dentro dos portos que beneficiam, primeiro, do acesso direto ao mar, com custos, portanto, bastante mais baixos do que atualmente existe, com condições especiais que serão, portanto, verificadas caso a caso para a instalação de startups e de centros de investigação, portanto, nos portos, e de outras, digamos, benesses que nós estamos a analisar e a conceptualizar, portanto, para colocar em marcha. Isto também porque, por exemplo, robótica submarina, só para dar um exemplo, que é um dos segmentos que o maior potencial poderá ter de industrialização. Hoje em dia, uma universidade, como por exemplo o INESTEC, fazer um teste, portanto, no mar da tecnologia é quase um limiar de um pesadelo. Porque tem que ter licenciamentos e autorizações de uma série de entidades. Ou estar instalado dentro de um porto, como o porto tem poder dominial, apenas tem que ter a autorização do porto para saber a que horas e em que momento é que deverá ser realizado o teste, e realiza. Portanto, isso acelera de uma forma, é um intangível, portanto, mas acelera de uma forma significativa o ciclo de inovação, bem como os custos envolvidos. Quais os segmentos onde nós identificamos a priori que podemos ter sucesso nestes Sport Tech Clusters? O primeiro é o das energias renováveis oceânicas, até já pelo grande, digamos, progresso que esse segmento industrial emergente tem tido, tanto no nosso país. Temos também a área do GNL, o Cluster do Green Shipping. Portugal e Espanha, neste momento, são os dois países da União Europeia que os maiores receptores de gás natural liquefeito vem dos Estados Unidos. O terceiro, portanto, cluster é o da engenharia offshore e da robótica, portanto, oceânica. Aqui são tecnologias transversais que podem ser portanto, aplicadas a uma série, digamos, de indústrias, como a aquacultura, portanto, em mar aberto, portanto, em offshore, ou as estruturas flutuantes que podem ser aplicadas tanto na indústria das energias renováveis, como também na área da produção offshore de hidrocarbonetos. Um quarto cluster é o dos portos digitais. Aí o que nós estamos a tratar é da aplicação da indústria 4.0 aos portos, ou seja, a automação das operações, a robotização das operações, bem como a integração digital das operações portuárias, por exemplo, na comunicação com os navios ou, portanto, entre navios. Isto não é um sprint, é uma maratona, mas com o devido contexto, mais uma vez com a criação redução dos custos de contexto da, portanto, instalação destas indústrias, portanto, nos portos, aí poderemos ter
digamos, mais um segmento de crescimento. Depois temos... Deixe-me interrompê-lo e trazer também a Cláudia Matos Pinheiro para esta conversa. Eu sei que ainda não a apresentei devidamente e de forma rápida vou só relembrar que é administradora da A. Silva Matos Metalomecânica, uma empresa que tem apostado forte na inovação, na energia e em produzir energia em alto mar. E também para abrir aqui um pouco o debate. O Dr. Rubem Neres foi dando aqui conta de como é que o Governo está a tentar incentivar, estimular a indústria e a economia do mar. É isto que gostaria de ouvir ou, se calhar, outro tipo de incentivos? E estou a pensar uma espécie de um simplex para determinadas medidas, estímulos económicos também de outra forma? É uma pergunta. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Uma clarificação de primeira linha. A Silva Matos Metalomecânica não tem ligação direta com energias renováveis. É uma das empresas que trabalha, mas não tem ligação direta com energias renováveis. Temos sim com projetos como algo emblemáticos, como os que foram ligados com o CERN ou com o projeto do Atacama no Chile, com o maior telescópio do mundo, ou com o ITER, o Fusion for Energy no Japão, portanto, situações também de relevo tecnológico, mas não direcionado para energias renováveis, em concreto com as eólicas que mencionaram. Relativamente à indústria, a posição da indústria neste tipo de projetos é uma posição de resiliência, porque basicamente a indústria pode aparecer em duas fases distintas, grosso modo, ou entra na concepção dos projetos como um parceiro ativo, ou pode tomar a tecnologia mais tarde como a forma de investimento. A nossa perspectiva sempre foi participar desde o início para conhecermos o processo, para nos envolvermos no processo e para, no fundo, em determinada fase, podermos fazer o scale-up para colocar no mercado e podermos fazer a comercialização. Aquilo que acontece é que este processo, quando iniciado desta forma, exige uma capacidade de investimento e de sofrimento ao longo deste processo, que são vários anos, muito grande. E nem sempre a indústria tem esta capacidade, não porque seja deficitária, não é nesse sentido, mas porque muitas vezes é um processo de tal maneira exigente que se perde um bocadinho em todo este processo que é longo, pesado, e o pesado quer em termos de investimento, quer em termos de envolvimento de recursos da própria empresa. E, portanto, a certa altura tem que se fazer a escolha, ou estamos no nosso mercado, no nosso core business e queremos prosseguir e, de certa forma, temos capacidade para acompanhar lateralmente outros projetos que daqui a 10, 15, 20 anos vão dar os seus frutos, ou então não temos, e as empresas muitas vezes têm que fazer essas escolhas. Portanto, por vezes é uma escolha ingrata para as empresas poderem ter que fazer essa escolha, mas a vida é mesmo assim. Relativamente a estas situações, são boas novidades, aquilo que eu estou a ouvir são boas novidades. Realmente há uma dificuldade muito grande, por exemplo, num dos projetos que nós estamos a participar, aqui com o INESC e com o ISEP, que é o Turtle, que está em desenvolvimento há alguns anos. O Turtle é um robô que desce a águas profundas, se não estou em erro. Sim, de uma forma muito sim, muito, depois já exploraremos isso. Exatamente. Portanto, esse projeto está a ser desenvolvido, está numa fase agora de relançamento de uma nova área e realmente os testes, por exemplo, em alto mar, são uma dificuldade muito grande por toda a envolvência burocrática que existe ao longo deste processo. Portanto, tudo aquilo que venha a simplificar num processo que de si é penoso, que envolve muito custo, e o custo não é só dinheiro, é tempo, são pessoas, são recursos que não só financeiros, tudo o que venha a simplificar é bem-vindo e, nessa medida, o acesso por parte das empresas, dos organismos, dos consórcios, porque as empresas não fazem nada sozinhas, sem entidades do Sistema Científico Nacional, sem parceiros que possam também fazer a investigação, como nós temos aqui no Turtle.
Tudo isso é importante para que o processo possa ser levado a bom porto e, nesse sentido, isto são boas novidades. Claro que as empresas querem sempre mais, não é? Com certeza. E daí também que estejamos preparados para dar sugestões e para poder contribuir e para poder ajudar naquilo que for necessário, no sentido de que, no final, como foi referido, Portugal tem a maior parte do seu território é marítimo. Daí advêm direitos, mas também advêm responsabilidades. E essas responsabilidades têm que ser partilhadas por todos. Quer aqueles que estão na indústria a desenvolver estes projetos, quer por parte do governo, quer por parte das associações. É um conjunto, é uma rede. E, no fundo, essa rede tem que trabalhar para um objetivo. Se o objetivo é daqui a um conjunto de anos chegarmos ao dobro da contribuição que existe hoje em dia, não podem ser só um conjunto de entidades a trabalhar nesse sentido, tem que ser todos. É uma rede que tem que estar devidamente suportada e que tem que ser criada para o alcançar desse objetivo. A Cláudia Matos Pinheiro é a Presidente do Conselho de Administração da A. Silva Matos, Metalomecânica, uma empresa, já o disse, do Distrito de Aveiro, uma empresa especial. Eu também tinha esses dados, já efetuaram trabalhos para o CERN, na Suíça, onde está o acelerador, o maior acelerador de partículas do mundo, também para o Chile, para o ALMA, o tal radiotelescópio, que também penso será o maior do mundo. E estão também, de alguma forma, pelo menos já trabalharam, e é a informação que tenho, corrija-me se estiver errado, para a produção de energia em alto mar. E estou a falar do projeto Windfloat. Está ligada a ele? O que é que nos pode... o projeto entrou agora, ou está para entrar numa próxima fase, mas quer apresentá-lo um pouco já agora? O projeto Windfloat não tem ligação direta com a Silva Matos Metalomecânica. É uma outra empresa relacionada com o meu irmão, a Silva Matos Energia. Que pertence ao mesmo grupo, então é isto? É um conjunto de empresas, exatamente. Okay. Mas, de uma forma sucinta, aquilo que posso transmitir é que está para entrar realmente numa nova fase, para um conjunto digamos, na perspectiva de construção de um parque, e que aí demonstra exatamente o envolvimento da indústria nacional neste tipo de projetos. Portugal tem, como dizia há pouco, uma das maiores zonas exclusivas económicas e este projeto vem exatamente transferir para Portugal também uma importância significativa neste domínio, quer em termos de investigação, quer em termos de produção da própria energia. Socorro-me então de Ruben Eiras, para me falar um pouco mais do Windfloat. Dizia que sim, que está para entrar numa segunda fase, isto porque ele esteve numa fase de testes em frente à Póvoa de Varzim. Estamos a falar de uma turbina eólica para a produção de energia. Era uma, agora em Viana do Castelo serão mais. É isto? O que está previsto pelo consórcio portanto, é um parque portanto, o primeiro parque eólico offshore flutuante portanto, da Europa, quiçás do mundo. Vamos ver, portanto, como é que... Porque há outros países também na corrida. E há outros países que têm eólicas no mar. Qual é que é a diferença entre... Pronto. E qual é a diferença? Portanto, já agora serão 3 turbinas eólicas, no total de 25 megawatts. E com já uma particularidade que é... Viana do Castelo terá, digamos, uma zona, uma zona piloto, com o licenciamento já pré-definido para energias renováveis, portanto, oceânicas, o que significa, e também terá um cabo offshore, o que, portanto, traz mais rendimento, portanto, à exploração, portanto, deste tipo de projetos. A diferença que menciona é entre o flutuante e o fixo. Portanto, o que existe, portanto, no Mar do Norte são as eólicas offshore fixas. E aí, digamos, é muito mais barato e tem muito menos custos de operação, porque as fundações são mais fáceis de fazer. O mar também não tem, digamos, não é tão agreste como o nosso e muito menos profundo. E, portanto, o nosso é mais profundo, mas também é muito mais agreste. Agora, acontece que o Windfloat tem a particularidade de ser uma tecnologia altamente eficiente. É a mais eficiente, portanto, das várias tecnologias, portanto, flutuantes, e o scale-up para o pré-comercial figura-se, portanto, bastante promissor.
Em relação a datas, tem data de quando é que começarão a ser? Não sei se já foram instaladas estas 3. Não, portanto, daquilo que está, digamos, comunicado pelo consórcio, portanto, os trabalhos deverão começar em 2018. Muito bem. Bom, falta-me ainda trazer à conversa outro dos nossos convidados e provavelmente nem estaríamos aqui a falar de economia do mar se não houvesse vontade de apostar na inovação e de desenvolver produtos. E é justamente para falar de investigação, novas tecnologias, novos produtos e de como lá chegar, que temos connosco o Vladimir Miranda, administrador do INESCTEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, com sede aqui no Porto. Falámos ainda agora do Infloat, um projeto de investigação e desenvolvimento em Portugal. No INESCTEC, que outras novidades estão a preparar? Também já falámos de uma chamada Turtle, se calhar começar por aí. Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito feliz de estar na companhia destas pessoas que eu considero tanto e também do que elas representam. E se me perguntam o que é que a gente sonha no INESCTEC, eu não me iria calar, porque o outro dizia que eles não sabem que o sonho é uma constante da vida e eu quero estar aqui a afirmar que o sonho é uma constante da nossa vida. Nós, com a questão do mar, entendemos que é preciso sonhar, ter vistas longas e depois dar passos seguros. Mas se não tivermos vistas longas, os passos seguros não sabemos para onde é que nos vão levar. Nós temos muitas novidades, mas muitas delas, todas, são ancoradas numa enorme e frutuosa cooperação com a indústria. Aliás, a empresa Silva Matos Metalomecânica, está aqui também representada pelo seu presidente, tem sido um parceiro com uma atitude fantástica de cooperação. O projeto Turtle é um êxito até este momento, não só por causa da Silva Matos, mas a Marinha Portuguesa tem também feito o seu papel. Qual é o objetivo do Turtle? Olha, um dos objetivos que nós definimos no INESCTEC como estratégicos é conseguir observar, ocupar e operar no fundo do mar. É bom ter assim uns lemas que ajudam a mobilizar, mas o observar é aquilo que a maior parte das pessoas diz que quer fazer e que precisa de fazer, monitorização, dados, etc. Mas para nós isso é totalmente insuficiente, porque se apenas desenvolvermos a área científica e de conhecimento na aquisição de dados, os dados mais tarde vão ser usados por interesses não portugueses para fazer a exploração efetiva e, portanto, a riqueza vai para o estrangeiro. Portanto, uma visão política que apenas se limitasse a uma ciência de aquisição de dados seria uma visão míope. Nós estamos a dar o nosso contributo para uma outra visão. Nós não queremos apenas observar, queremos depois ocupar, ou seja, ir para o fundo. Os marinheiros diziam que ninguém percebe de mar se não andar no mar. Ninguém perceberá do fundo do mar se não formos para o fundo do mar. E depois temos que operar no fundo do mar todas as tecnologias necessárias para operar. E esta visão, o Turtle é uma peça dela. É um submarino robótico autónomo, não tem cabos de energia, nem de comando, nem nada, tem uma inteligência própria. Ele é um submarino para águas profundas. O primeiro foi projetado para ir até 2.000 metros, na verdade a gente só arrisca até 1.000, mas estamos num desenvolvimento de um segundo para 4.000 metros, que é para uma estação que é uma plataforma de transporte de sensores e de tudo o que se quiser para fazer observações do que se puder imaginar. Portanto, em certo sentido, é uma plataforma também aberta ao resto da comunidade nacional, científica e empresarial para fazer as observações que entender, porque podemos transportar sensores. E tem até um objetivo também de defesa nacional, porque foi um projeto aprovado pela Agência Europeia de Defesa, porque pode ter também objetivos militares, porque pode ser equipado com os sonares adequados para detectar as intrusões nas nossas águas de qualquer veículo. Diz a linguagem comum dos submarinos russos. Mas esse é o objetivo. Então, o Turtle foi desenvolvido, está a ser desenvolvido com o objetivo de ter um instrumento que chega ao fundo do mar com tecnologia portuguesa. E já agora,
Foram vocês que foram ter às empresas dizer temos aqui uma ideia para o mar, ou foram empresas que foram ter convosco? Eu pergunto isto porque há aquela sensação de que nas universidades, nos centros de investigação, a ligação às empresas às vezes é mais difícil. Não sei, imagino que não será esse o vosso caso. Eu gosto de combater essa ideia, porque o ano passado, neste Fórum do Mar Business to Sea, a APDL fez questão de fazer uma enorme cerimónia de comemoração de 20 anos de contratos de desenvolvimento, investigação e inovação com a APDL, entre o Inesctec e a APDL. Portanto, quando eu ainda ouço dizer a relação com empresas e universidades é divórcio, não sei o quê, eu fico nervoso. Porque a gente continua a fazer demonstrações que há tantas empresas em Portugal que se relacionam bem com várias entidades, incluindo connosco. Que temos o caso da indústria do calçado, que é constantemente falado, foi uma enorme cumplicidade entre institutos de investigação e a indústria para transformar o que transformamos. A ligação à indústria já está no vosso ADN, por assim dizer? Está a nível molecular. Está lá. A empresa Silva Matos poderá dizer o que entender sobre isto. Eu faço muito gosto, porque eu imagino que será bom, porque a gente conversa regularmente. Já percebi que se entendem bem. Cada um no seu papel. Não é? Mas, no caso, respondendo ao que me perguntou, na verdade nós tivemos a iniciativa da ideia. O notável aqui não é nós termos uma iniciativa, é que a resposta foi ao nível da iniciativa que nós tomamos. E esta cumplicidade entre os agentes é que permite-nos ter a confiança que nós vamos lá chegar e vamos fazer. Nós temos, não é um robô para chegar no fundo do mar. Nós temos toda a fileira completa, o robô que vai para o fundo do mar, já desenvolvemos os submarinos que vão da superfície ao robô no fundo do mar, porque as pessoas podem não saber, mas a comunicação com o fundo do mar é difícil. O fundo do mar é um ambiente mais hostil à vida humana do que a superfície da Lua. E desconhecido, mais desconhecido? É desconhecido e hostil. É desconhecido porque é mais hostil. Porque no fundo do mar, nas águas profundas, nenhum ser humano pode lá andar em circunstâncias normais, mas na superfície da Lua, um escafandreco, e lá andam, né? E andaram. No fundo, para a Lua, a gente comunica praticamente em tempo real e controla e não sei o quê. Para o fundo do mar não há comunicação rádio nenhuma. Hoje o que se consegue é a comunicação acústica, que dá um sinal de tipo liga, desliga, avança, mas não permite imagem, não permite controle, não permite nada. É muito mais hostil o fundo do mar do que a superfície da Lua. E nós já fizemos submarino para ir para o fundo, que pode lá estar autónomo 2 meses, a recolher dados, pode-se mover no fundo do mar. Ele, quando desce, escolhe onde vai pousar, e não tem luz, não é? Portanto tem outros processos de mapear o fundo do mar para escolher onde vai pousar, movimenta-se horizontalmente, etc, e pousa, depois pode ficar lá camuflado, recolhe os dados, apita, não é? Sinal acústico, se lhe apetece vir para cima e diz onde vai subir, as coordenadas geográficas. Mas depois temos um outro submarino que desce lá abaixo, encosta a este, pode carregar as baterias, porque desenvolvemos um sistema de carregamento de baterias wireless. E, portanto, não é preciso o outro vir acima, porque nós podemos mandar uma bateria lá abaixo com um submarino pequenino e fazer o carregamento das baterias e manter o grandão lá embaixo. Ao mesmo tempo, o pequeno pode recolher os dados que o outro andou a armazenar e trazer os dados para a superfície, e desenvolvemos um sistema de comunicações fora da água, para a terra. Há meses atrás demos o internet a um navio do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a 40 km da costa, né? Pudemos ver os marinheiros empolgados que já tinham Facebook ali no telemóvel disponível. Portanto, toda a fileira, né? A fileira, a plataforma de superfície, toda a fileira temos demonstrável. E então o que nos falta, que não falta, mas é isso que é preciso, é a correta associação com empresas, para que possamos identificar nesta fileira tecnológica em que nós temos um papel, não estamos apenas a recolher dados, estamos a dar oportunidades às empresas de termos tecnologia portuguesa neste esforço, temos que identificar nesta fileira toda onde estão nichos de negócio, para que isto possa ser desenvolvido de outra maneira. Deixe-me interrompê-lo. Ruben Eiras, aqui os Sporttech Clusters ou alguma outra iniciativa do Governo pode ajudar a encontrar estes negócios aqui
à volta? É exatamente, digamos, este tipo de iniciativa que materializa o conceito de Port Tech Clusters. O caso de sucesso do Inesctec nasce exatamente do quê? Da relação já, digamos, que existe com o Porto de Leixões e continuada com as condições ótimas de acesso ao mar e assim por diante. Que outras condições é que nós poderemos dar, além de, digamos, institucionalizar e democratizar o acesso, portanto, aos portos de outras, portanto, entidades e instituições, de todos aqueles que queiram vir desenvolver, sejam de origem nacional, de origem internacional, este tipo de tecnologia. É o financiamento. E aí nós temos 3 linhas. Eu peço-lhe para ser sucinto. Um fundo azul que teremos à volta de temos já disponíveis 13,6 milhões de euros para financiamento de projetos empresariais e de investigação no mar. Deverá-se, portanto, as primeiras editais serem publicados durante o mês de junho. Também teremos, a partir de 2018, 40 milhões de euros disponíveis no programa EEA Grants, portanto, do programa de doadores da Noruega, Islândia e Liechtenstein. Ligado mais ao ambiente? Não, aqui os 40 milhões de euros são para aplicar em projetos empresariais. A maioria será para projetos empresariais e projetos de investigação e desenvolvimento. E também na área de segurança marítima. E, por fim, temos a nossa maior fatia, o Mar 2020, com mais de 500 milhões de euros tanto disponíveis para financiamento de projetos no sector das pescas e da aquacultura. Uma última nota sobre a questão das pescas e do sector do pescado. Há um dado que não é conhecido por muitas pessoas, ou por público em geral, é que a nossa indústria de transformação de pescado é a mais produtiva da Europa. É aquela que tem o maior índice de produtividade. Recentemente, no Mar 2020, foram aprovados 22 projetos no valor de 100 milhões de euros, com investimentos em novas estruturas fabris de alta tecnologia e com modelos de negócio altamente sofisticados na indústria da transformação do pescado. Isso é que a questão do movimento, portanto, de nova economia do mar, por assim dizer, é transversal, ou seja, não é só, portanto, às atividades emergentes, a parte da tecnologia avançada de exploração do mar profundo, que é um mar que é a característica por excelência do nosso mar, mas também que nas outras fileiras o aumento da intensidade tecnológica e do valor acrescentado é uma realidade e que é importante para conseguir, portanto, subir na cadeia de valor, e a competitividade da nossa indústria do pescado é um exemplo desse mesmo. O tempo avança, estamos perto do fim. Eu fecho o ciclo com quem o abri, com o Dr. António Nogueira Pinto, do Fórum do Mar. Falámos aqui de como as empresas se devem ligar às universidades na procura de fazer investigação e de melhorar os seus serviços, os seus produtos. O Governo disse que também tem um papel, a Administração Pública tem um papel também aqui para prestar. Pergunto-lhe se também é isso que se pretende do Fórum Oceano, se também pode ajudar neste papel. Eu acho que é essa a ideia. Aliás, a nossa resiliência, atravessamos um período complicado no país e nós mantivemos o interesse das pessoas no nosso trabalho. Em primeiro lugar, enfim, é uma estrutura muito barata, porque toda a direção é pro bono, temos uma pequena estrutura técnica muito competente e portanto, o que é que nós fazemos? Nós criamos formas de facilitar estas interações. Portanto, não temos poder legislativo, não temos poder executivo, mas temos o poder de juntar as pessoas. Como as pessoas estão associadas, não só ajudam a formar pensamento próprio dos que realmente conhecem o setor para ver para onde é que faz mais sentido avançar, e aí temos tido a sorte de sucessivos governos também terem sido nossos interlocutores. Não é que nós façamos aqui influência, mas é que há aqui conhecimento por causa dos membros da associação. Como disse, são mais de 130 e são todos os parceiros relevantes em Portugal neste setor e portanto, a própria direção é formada por pessoas. Olha, eu, por exemplo, cheguei aqui basicamente porque nos anos em que trabalhei na indústria, há uns anos largos,
a certa altura tive que interpelar o Porto de Aveiro, porque era importante, num investimento muito grande que foi feito, que o Porto funcionasse melhor do que aquilo que estava a funcionar, e eles inteligentemente fizeram aquilo que se chama judo económicos, disseram, mas se o senhor tem tantas ideias, porque é que não vai assumir, enfim, não vem trabalhar connosco? E lá está, foi desta necessidade dos diferentes agentes interagirem para que interesses comuns possam ser mais facilmente levados a cabo. E é esse o nosso projeto e é isso que vamos continuar a fazer. E a prova de que têm até feito esse trabalho tem a ver com a criação do Cluster do Mar Português, que o Governo deu luz verde há pouco tempo e foram vocês que fizeram lobby, vou dizer assim, para que ele fosse criado. Foi uma iniciativa vossa. Sim, e nós estávamos aqui presentes e havia também essa vontade da parte dos sucessivos governos, e esse é um aspecto que é o reconhecimento de que há um setor que tem uma determinada lógica, tem várias cadeias de valor, mas numa lógica comum, que é tirar partido da imensidade de valor escondido, e alguns já valor presente, que é o mar português. E, portanto, nesse sentido, todos somos poucos e todos temos que ter várias origens para que se consiga fazer uma síntese que seja realmente produtiva. Voltando também um pouco ao início, o mar português está melhor agora do que estava há uns anos atrás? Eu julgo que sim, mas estamos num ponto em que ainda não provamos que as expectativas que foram criadas há 10, 15 anos atrás e que envolveram o mais alto magistrado da nação, envolveram muitas pessoas com grande visibilidade na sociedade portuguesa, eu acho que estamos muito mais perto de as materializar, mas ainda não as materializarmos. Portanto, ainda temos este desafio, mas devo dizer também, só um aspecto muito rápido, que é algum desinteresse com que as pessoas têm trabalhado no mar. O Fórum Oceano é o resultado de duas associações, uma à Norte e uma à Sul, que se juntaram, foram buscar o antigo presidente da Associação do Norte, que era eu, e convenceram, e as duas pessoas que levavam a cabo, que era a Associação de Lisboa, que era mais empresarial, mas tinha também todas as vertentes, que era do Porto, abdicaram e fundaram uma nova associação. Ora, isso em Portugal, o movimento associativo não é comum, porque em geral o que acontece é que as associações brotam como cogumelos. Portanto, eu acho que é esse bom sinal, os bons exemplos de partilha de valores e de cada um no seu papel, de trabalho conjunto entre empresas, centros de investigação, a própria administração, dá-me esperança. Porquê? Até porque é um valor enorme que está aqui ao nosso lado e será, eu diria, não gosto de usar essa palavra, mas seria quase criminoso se nós não fôssemos capazes de o aproveitar em benefício do país e, portanto, em benefício dos vários agentes que existem no país. Muito obrigado a todos. Passámos esta última hora, não tanto, mas perto de uma hora, com António Nogueira Pinto, Rubén Eiras, Vladimiro Miranda e ainda Cláudia Matos Pinheiro. Não diria que tenha sido um debate, antes uma conversa, um sentir o pulso às tecnologias e indústrias oceânicas, o que podem as empresas fazer, como apostar na economia azul, a ligação às universidades, o que é que o Governo faz também para incentivar tudo isso. Estivemos a transmitir a partir do Business to Sea, Fórum do Mar 2017, na Alfândega do Porto, um encontro que ainda nem vai a meio durante o resto do dia, e amanhã haverá espaço para palestras, workshops, debates. Espera-se também, com a economia a apresentar-se mais favorável, alguns bons negócios. Boa tarde. Uma conversa liderada pelo jornalista Rui Tocaiana, com cuidados técnicos de Joaquim Pedro, o Business to Sea, Fórum do Mar, a procura encontrar novos caminhos para a economia marítima, a partir do Centro de Congressos da Alfândega do Porto.